Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês e iniciar mais um programa Manual do Proprietário, trazendo para vocês dicas de saúde, de melhor qualidade de vida, diminuição de sofrimento, né? Menos custo social, menos sofrimento familiar para quem cuida dos doentes. E é a isso que se dedica o projeto Manual do Proprietário, há uma década com vocês aí, trazendo trabalhos científicos que eu discuto com vocês, dicas de atitudes muito simples que podem manter o seu corpo em homeostase, em equilíbrio, para que a doença não encontre terreno para evoluir. Vocês conhecem algumas frases que ficaram marcadas nessa década, frases do nosso projeto, porque esse projeto é meu e seu, sem você ele não existiria, né? Que é o projeto Manual do Proprietário. E uma delas, talvez a mais importante de todas, eu acredito que até histórica, é que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Grande parte dessas doenças ocorrem porque alterações vêm existindo no nosso corpo por anos, por décadas, e ninguém se atenta a isso. A nossa medicina convencional não presta atenção, não valoriza essas situações de estresse oxidativo, excesso de radicais livres, ainda mais no mundo moderno que nem a gente vive, cheio de tecnologia, cheio de indústrias, cheio de poluição e toxicologia ambiental, metais tóxicos, isso tudo, mais o estresse da vida moderna, competitiva, a correria, a luta, né, pela sobrevivência, tudo isso gerando uma quantidade muito grande, aliada a uma má nutrição de radicais livres de estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo moléculas que têm uma camada não pareada de elétrons na sua órbita, por isso elas são extremamente instáveis. E essas moléculas, elas vão destruindo membrana celular, citoplasma, núcleo, e por serem instáveis, elas fazem danos maiores ainda, porque elas procuram uma outra molécula estável para que possam roubar um elétron para se estabilizar. Então, uma reação em cadeia ocorrendo uma vida inteira e participando da gênese, da formação de tudo que é doença crônico-degenerativas. Associado ao estresse oxidativo, vem aí a inflamação crônica silenciosa. Um puxa o outro. O estresse oxidativo aumenta a inflamação aumenta o estresse oxidativo, e também essa inflamação crônica silenciosa não é cuidada, só é cuidada das inflamações agudas. Você torceu o joelho, está com o joelho inchado, aí você vai tomar anti-inflamatório, corticoide, né? Teve um trauma, um acidente, está lá com inchaço, com calor, com dor no local, rubor no local. Bom, então vamos tratar uma inflamação aguda, mas a inflamação que ocorre de célula em célula, por questão de toxicologia ambiental, de nutrição inadequada, intolerância alimentar, isso não é controlado. Como também as pessoas são desestimuladas a tomarem água, esquecem que o corpo é 70% água, então estão desidratadas. Oxigênio, a mesma coisa, não praticam atividade física. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho de algumas circunstâncias onde a atividade física é fundamental, porque ela é fundamental em tudo, não só pela oxigenação, mas pela mobilização, pelo fortalecimento muscular, enfim. Então, falta de oxigênio, falta de água, falta de nutrientes, desproporção de nutrientes, nutrientes errados, né? Comidas que a gente come que não são comidas, não são nutrientes, são calorias vazias, que dão trabalho para o nosso corpo metabolizar e mais trabalho para excretar, gastando a nossa energia, sem ficarmos com nada em troca. As comidas processadas e ultraprocessadas, sem energia vital, de alto índice glicêmico, aí levando a resistência à insulina, levando a diabetes, a hipertensão, levando a aumento de peso. Essas circunstâncias, a diabetes, a hipertensão, o aumento de peso, cursa também com inflamação crônica silenciosa, com estresse oxidativo, mais radicais livres, e esse combo de situações
causam as 3 maiores etiologias de morte no mundo, que são as doenças cardiovasculares, em primeiro lugar com infarto, depois acidente vascular cerebral e a terceira que é câncer. Então, tudo tem um porquê, nada acontece à toa. É lógico que existem outras causas para câncer, existem radiação, que também não se dá a mínima atenção para isso, não é? Existem infecções crônicas, silenciosas, infecções, parasitas que estão agindo no corpo, metais tóxicos, né? Sistema imunológico não modulado por uma má nutrição. Então, tudo isso também contribui para a formação do câncer. Então, vocês entendem que quando a gente modula os hormônios, quando a gente oxigena o corpo, quando a gente nutre adequadamente, quando a gente hidrata adequadamente, quando a gente corrige a inflamação crônica silenciosa com anti-inflamatórios naturais, quando a gente corrige o estresse oxidativo com antioxidantes, nós estamos colocando esse corpo numa posição que ele não está apto, ele não está do jeito que a doença espera, para que ela possa tomar conta, né, invadi-lo e evoluir. Isso é medicina preventiva. Não é esperar acontecer para pegar numa fase inicial. Né? Essa é a verdadeira medicina preventiva. Para você que está sintonizando agora a Rádio Mundial, esse é o programa Manual do Proprietário. Na verdade, não é um programa, é um projeto que ultrapassou as fronteiras do país já há muito tempo. E nota-se resultado extremamente gratificante nas pessoas que passam a simplesmente seguir passo a passo o que o Manual do Proprietário propõe a vocês. Foi editado um livro em 2010 pela editora Delfos, foi reeditado em 2017 pela editora Alfabeto. O Manual do Proprietário, trazendo essas dicas todas para vocês, numa linguagem muito simples. Esse semestre é quase certo, não depende só de mim, depende de editora também. Vocês vão ter um novo Manual do Proprietário completamente cheio de situações que eu não falo no primeiro livro para vocês, até um pouco mais apimentados e mais com dicas, inclusive com dicas de suplementação, de o que usar e para que usar cada um daqueles nutrientes e fitonutrientes que eu vou estar dizendo a vocês. E mais dicas ainda de como manter uma saúde ótima, independente, autônoma, lá na frente, com 90, 100 anos. Isso é o mais importante, porque hoje nós estamos tendo mais tempo para viver, mas mais tempo para ficar doente, para tomar remédios e estarmos aí mutilados ou semi-mutilados e causando sofrimento aos familiares e a toda a sociedade. Então, eu quero falar com vocês hoje um pouco. Antes disso, você então que não conhece esse projeto, fica aqui algumas dicas. Inscreva-se no youtube.com, na Dr. Edmond Saab Júnior. Então entrem lá, se inscrevam, Dr. Edmond Saab Júnior. Ali tem um sininho, eu queria que vocês clicassem aquele sininho, porque toda semana vocês vão ser avisados que vai ter um vídeo novo para vocês estarem assistindo. Isso é muito importante. Por exemplo, você que está no carro agora, você que está no trabalho, você que não pode anotar as coisas que eu vou falar, pode tranquilamente no fim de semana estar ouvindo isso tudo, não é? Através do YouTube, anotando, pesquisando e pondo em prática e orientando familiares, amigos, colegas de trabalho, e todos vão colher esses benefícios. É essa a missão do projeto Manual do Proprietário. E é muito simples, é só praticar a medicina funcional. Aí entra uma nova frase nossa também: quem não pratica medicina e nutrologia funcional, se você não pratica medicina e nutrologia funcional, a sua saúde vai mal. E vai mal porque você, com remédios, você vai cuidando dos sintomas, mas não das causas. Obviamente, muitas vezes os remédios são importantíssimos e salvam vidas, mas eles têm que ser usados com critério e não para apagar incêndio o tempo inteiro sem resolver a causa do problema. Então é isso. Nosso contato é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails
para cá, em nome do programa Manual do Proprietário, com sugestões de pautas, com dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo prepara isso tudo com muito carinho, me entrega, e aí eu estou respondendo e falando sobre o que vocês querem ouvir, tornando o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse e para te ajudar muito mais. Lembre-se que a sua dúvida é a dúvida de centenas ou milhares de outras pessoas que acabam não escrevendo para cá. Então vocês vão estar ajudando muitas pessoas também. Vamos falar hoje um pouco, não adianta a gente falar em senilidade, envelhecimento saudável, sem a gente cuidar primeiro desse esqueleto e dessa parte osteomuscular que nos mantém em pé. E não simplesmente em pé, mas em pé ereto, firme, forte e com mobilidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre sarcopenia. O que é sarcopenia? Sarcopenia é a perda de massa muscular, é a perda de massa branca, é a perda de força. Se vocês imaginem um ser que mantém ao olhar o mesmo aspecto, como a fotografia dele era há 20 anos atrás, não, fora envelhecimento da face, da pele, mas o mesmo aspecto arquitetônico, né? O mesmo tamanho de ombro, de braço, só que essa musculatura que está ali dentro, ela foi diminuindo, ela foi morrendo, e o espaço que vocês estão enxergando foi substituído por gordura. Então essa pessoa não tem mais nem força para carregar o esqueleto. Essa pessoa anda de andador, essa pessoa começa com muleta, depois andador, essa pessoa tem que atravessar a rua agarrado ao cuidador. Não é? É aquele passozinho trôpego, corcunda, porque ela não tem mais sustentação muscular, ela perdeu. Isso acontece porque, com o passar do tempo, com o envelhecimento, o nosso organismo vai diminuindo o turnover, a capacidade de reciclagem, de trocar células velhas por células novas. E essas células velhas vão simplesmente morrendo, não vão sendo trocadas. Isso que acontece com essas células musculares. E por que isso acontece? Acontece porque também diminui as enzimas digestivas, diminui também o ácido clorídrico, tudo que capacita nosso organismo a estar absorvendo e metabolizando os nutrientes que advêm da nossa dieta. Outra coisa, uma dieta pobre em proteínas. E aqui eu não estou falando de proteínas animais, não. Carne, frango. Não estou falando disso. Né? Leite, derivados. Os vegetais têm muitas proteínas. Né? Um grão de bico, uma ervilha, uma lentilha, um feijão, um arroz integral, uma batata doce, um milho, um espinafre, várias outras verduras, vários outros legumes, os cogumelos todos eles são riquíssimos em proteínas e proteínas benéficas para o nosso organismo. Não que vocês não possam comer proteínas animais, mas comam menos. Para vocês entenderem um pouco melhor que isso, do que nós estamos falando a respeito de proteínas animais, eu ia sugerir que vocês fossem ao youtube.com, no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, e visse tudo que tem relacionado a nutrologia e nutrição do futuro, e nutrologia e nutrição avançada, para vocês entenderem, verem os trabalhos científicos e verem qual a melhor forma de se nutrir. Uma outra dica importante para isso é o site do simpsaude.com, que eu vou soletrar para vocês, simpsaude.com. Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto.com. simpsaude.com. Vocês vão ter ali uma dica de uma dieta, de como comer, por que comer primeiro isso, depois aquilo, por que demorar tanto para comer o primeiro prato, o segundo prato. Vocês vão entender direitinho e é fácil colocar em prática. Além de terem links para entrevistas e mais coisas. Queria que vocês soubessem também que tem o Manual do Proprietário no Facebook, e quem faz isso para vocês é a Samira Chahine, a diretora de jornalismo. Eu realmente não consigo atender, estudar, traduzir, escrever, palestrar e ao mesmo tempo conseguir estar, pelo menos por enquanto,
está ali nas redes sociais, mas ela está trazendo informações importantes para vocês e quando é necessário eu intervenho nisso também. Então tem o Manual do Proprietário no Facebook para vocês acompanharem, tá ok? Não esqueçam então, no youtube.com, o meu canal, se inscrevam lá, cliquem no sininho e toda semana vai ter um vídeo novo para vocês. Continuando a falar dessa perda de massa muscular. Então, você, com o envelhecimento, vai perdendo as enzimas digestivas, vai perdendo o ácido clorídrico, não consegue absorver, já não tem uma boa nutrição em termos de aminoácidos essenciais, aqueles que a gente não consegue produzir, que advém dos alimentos, né, proteínas boas, não tem mais uma boa flora intestinal, os seus hormônios estão baixos, né, a sua tireoide está hipofuncionante, ela é hipofuncionante, você não consegue ter um ótimo funcionamento das suas mitocôndrias, que são as fornalhas que geram energia para essa musculatura, não conseguem fazer novas mitocôndrias também para ter mais energia, falta de hormônios sexuais, a testosterona, ela ajuda muito a estimular a produção de célula muscular e ela cai com o passar dos anos em homem e mulher. Muita gente se beneficiaria de um pouquinho de testosterona bioidêntica em forma de gel, uma dieta adequada, uma suplementação de enzimas e atividade física. A atividade física é fundamental para se manter essa massa muscular, né? Para você poder se manter em pé, né? Mas em pé ereto. Então, coisas mais que causam, além disso, dieta baixa em proteína, e uma composição inadequada de aminoácidos essenciais, falta de enzimas digestivas, de ácido clorídrico, o próprio estresse aumenta o consumo das nossas proteínas, então o estresse desvia essas proteínas para essa situação e não sobra para se poder fazer mais massa muscular, deficiência de vitaminas e minerais, né? A falta de atividade física, o estresse oxidativo de novo, excesso de radicais livres, a inflamação crônica silenciosa e o declínio hormonal que eu já falei para vocês agora há pouco, tá ok? Então, vejam a importância de estar mantendo minerais, vitaminas, proteínas de alta qualidade, atividade física, enzimas digestivas, para você poder manter esse esqueleto em pé. Outra coisa, mantê-lo em pé, tudo bem, mas se eu não tenho mobilidade, gente, se eu estou todo endurecido, veja, eu estou falando agora de artrose ou osteoartrose, que são sinônimos, muitas vezes são acompanhados também de inflamação, que a gente chama de artrite, não confundir com osteoartrite, que é uma doença autoimune, que o sistema imunológico destrói as articulações, mas a degeneração da cartilagem, não é? Então, são 230 articulações em todo o nosso corpo, né, para poder nos dar mobilidade. A cartilagem ela fica na extremidade do osso e ela funciona como um amortecedor, evitando o contato entre os ossos. E essa cartilagem ela é composta em 60% de colágeno tipo 2. Tem um líquido que fica dentro de uma cápsula, junto com essa cartilagem, que é o líquido sinovial, que funciona como lubrificante, que também vai se escasseando com o tempo, né? E quais são as causas de perda de cartilagem? Inflamações crônicas silenciosas, de novo, estresse oxidativo, excesso de radicais livres, falta de atividade física, fraqueza na musculatura sobrecarrega as articulações, sobrepeso ou obesidade sobrecarrega as articulações, exercícios de impacto sobrecarregam as articulações. Então, isso é uma coisa muito comum, essa artrose, osteoartrose, e ela ocorre em 30% a 50% dos pacientes acima de 65 anos, que, ao meu ver, são jovens ainda. E essa porcentagem aumenta com o passar das décadas e muito. Muitas vezes causam dor articular. A degeneração, o desgaste da articulação, né, a artrose, são sinônimos. Simplesmente a perda da cartilagem. Pra vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que 85% das pessoas com 75 anos ou mais apresentam imagens radiológicas de degeneração articular.
Então, 85% das pessoas acima de 75 anos já estão com as juntas degeneradas, não permitindo uma adequada mobilidade. E que 50% dessas pessoas têm dor articular. Então, apesar de não ter mais uma mobilidade adequada, ainda tem dor. Então, vocês imaginam que coisa terrível. E muitos casos começam já a partir dos 30 anos de idade. Olha só esse trabalho interessante do American Journal of Sports Medicine. 700 atletas aposentados com mais de 50 anos foram analisados nesse estudo. E concluiu-se que o risco de artrose é 85% maior nos atletas de alto impacto, comparando aos atletas que praticam atividades de baixo impacto, como hidroginástica, como caminhar numa esteira. Não é? Então, alto impacto prejudica. Outra coisa importante, a musculatura fraca, por falta de atividade física ou o excesso de peso, sobrecarregam as articulações, não é? Tanto quanto as atividades de alto impacto. Olha esse outro estudo radiológico com mais de 5.000 mulheres com sobrepeso ou obesidade. Mostrou que aumentava em 80% a chance de desenvolver artrose no quadril. Olha o que faz a obesidade e sobrepeso. Pessoas com índice de massa corporal entre 30 e 35, né, obesidade, tinham 4 vezes mais chance de desenvolver artrose quando comparados às pessoas com índice de massa corporal normal, ou seja, menor do que 25. Olha que interessante, cada quilo excedente é capaz de exercer uma pressão extra de 4 quilos nos joelhos. Então, uma pessoa que está com 10 quilos a mais do que o peso ideal, ela tem 40 quilos de sobrecarga a mais nos joelhos, o que aumenta muito a possibilidade de artrose. E na medicina convencional, o tratamento disso é feito geralmente com anti-inflamatórios e até corticoides para aliviar a dor, né? E nós pensamos um pouco diferente. Nós pensamos em controlar a inflamação crônica silenciosa com o ômega 3, com anti-inflamatórios naturais, como a Boswellia serratia, como a cúrcuma, como a piperina, como o gengibre, como o piascledine, uma substância que vem do abacate. Então, usamos anti-inflamatórios naturais. Usamos antioxidantes para controlar o estresse oxidativo, excesso de radicais livres na articulação, que destrói a cartilagem. Então, a vitamina C, a vitamina E, o ácido alfa-lipoico, a vitamina A, o selênio, o zinco e tudo mais. Usamos o colágeno do tipo 2, o UC2, porque ele modula o sistema imunológico para diminuir a secreção de colagenose, que é a enzima que quebra a ligação peptídica do colágeno, destruindo o colágeno. E também esse colágeno tipo 2 diminui a inflamação e a degeneração da articulação. Vocês encontram no mercado com o nome de UC2, tá ok? Olha que interessante, um trabalho do International Journal of Medical Science avaliou 52 pacientes com artrose moderada a grave e acompanharam por 90 dias. Dividiram esses pacientes em 2 grupos. O primeiro grupo tratou com glucosamina e condroitina, uma coisa que nós vimos há anos tratando. Não é? E o segundo grupo foi tratado com esse colágeno tipo 2. E o pessoal tratado com colágeno tipo 2 teve uma diminuição da percepção da dor em 33%, comparado aos que trataram com glucosamina e condroitina, que tiveram só 14%. Na semana que vem, vamos ver se eu falo com vocês um pouco sobre artrose, sobre osteoporose, né? Os ossos firmes e fortes. Hoje nosso papo é muito legal, por isso nosso tempo esgota muito rápido. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, que vocês colocassem em uso tudo isso que eu falo, desejar uma ótima semana e semana que vem estamos juntos. Um abração do amigo Edmond, tchau, tchau, pessoal.